Olá, amados irmãos, mais uma vez estamos aqui para uma palavra do Senhor que fortalece, que nos ajuda, que nos consola e está conosco todos os dias para nos firmar junto a Jesus. A palavra deste dia está no livro de Ezequiel, no capítulo 18, no verso 20. Está escrito: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Mas se o perverso se converter dos teus pecados, o que cometeu, e guardar todo os seus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não será morto. Versículo 32. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Então nós estamos vivendo em um tempo difícil para cada um de nós, um tempo onde a pandemia tratou cada coração, onde nós percebemos que nossas atitudes de uma vida moderna, no avanço da tecnologia, têm nos deixado afastado da presença de Deus. E os resultados não têm sido agradáveis. E às vezes nós acabamos culpando ao Senhor por causa dos resultados. Mas nesse livro de Ezequiel, no capítulo 18, nos ensina que a responsabilidade ela é pessoal. O nosso Deus, ele nos deu livre escolha, livre arbítrio, para que nós possamos escolher os nossos caminhos e tomar as nossas decisões. Mas nós sabemos que lá nos evangelhos, Jesus ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se nós desejamos ter um caminho reto e termos uma vida em paz e próspera, é necessário andar com Jesus, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E assim como nós lemos aqui no livro de Ezequiel, Ezequiel significa Deus fortalece, Deus consola. Então, neste dia, Deus ele quer fortalecer o seu coração abatido. Deus ele quer consolar o seu coração enlutado. Deus ele quer dar força na sua vida para que você continue a crer e saber que ele é um Deus do impossível, que não te abandona e que está contigo todos os dias da sua vida. Mas é necessário entendermos que andar em obediência é um caminho de bênçãos que nós recebemos na nossa vida. Mas se andarmos em desobediência, nós sabemos também quais são os resultados. Ezequiel não foi diferente de nós, no tempo que nós estamos vivendo. Ezequiel também, ele viveu, o profeta Ezequiel, ele também viveu em momentos de opressão. Ele viveu no período mais difícil da história de Judá, e sentiu na carne os sofrimentos do seu povo, pois ele mesmo foi levado cativo para a Babilônia, porque nesse momento em que o povo foi levado cativo para a Babilônia. O profeta Ezequiel, ele vem de uma família sacerdotal, uma família de profetas, e seu ministério durou 20 anos. O propósito de Ezequiel era trazer à nação de Israel a advertência da parte de Deus sobre o julgamento eminente, deixar bem claro a responsabilidade de cada geração pelos seus pecados. Está lá em Ezequiel, no capítulo 18, é desse que nós estamos lendo. E convidar também aos que tivessem quebrantamento de coração ao arrependimento, com um conselho: arrependam-se e vivam. Está em Ezequiel capítulo 18, do verso 21 ao 23 e o 32, como nós lemos. O nosso Deus, ele é um Deus bondoso, um Deus que nos ama, mas também é um Deus, um Pai que nos exorta, que nos ensina. Ele quer nos tirar do império das trevas, da escravidão do pecado e nos levar para o reino do Filho do seu amor, para que tenhamos paz, para que possamos viver nessa terra em abundância, como promete a palavra do Senhor, e para principalmente nós alcançarmos a salvação. Quando aqui fala a alma que pecar, essa morrerá, fala não a morte física propriamente, mas a morte espiritual, aonde nós não a alma que peca,
e ela morrer em pecado, ela não estará com Cristo. É por isso que a mensagem de Ezequiel venha para exortar aqueles que estão trilhando caminhos que não agradam ao Senhor, a se arrependerem de todo o coração, que o Senhor ele está pronto para salvar, para perdoar e para consolar e fortalecer as vidas. Então, Ezequiel, ele traz a mensagem para o arrependimento, ele vem promover um arrependimento e fé, né? O arrependimento e fé, você se arrepender e continuar com fé, sabendo que você será vencedor. Ele vem estimular a esperança e a confiança de que um dia o povo seria novamente reunido. A cidade seria restaurada e um novo templo construído. Então é o momento em que o povo estava cativo na Babilônia, o momento em que o povo estava sendo oprimido e para eles parecia não ter mais esperança. Mas o profeta Ezequiel, ele vem com uma solução. E a solução para que eles tivessem sua vida restaurada, renovada e saíssem da escravidão era o arrependimento e a fé, se voltarem para Jesus. Nós sabemos que quando o povo se desviava da presença de Deus, o Senhor, ele cumpria ali sobre o povo um aperto, né? Para que a pessoa pudesse entender que sem Deus nada podia fazer. Nós vivemos em um tempo muito difícil, em que muitos estão colocando a sua esperança na sua própria sabedoria, nas suas próprias forças, né? no diploma que tem em mãos, mas não sabem que é o nosso Deus maravilhoso, é que nos fortalece, que nos guia, que os planos dele e os pensamentos são maiores e melhores do que os nossos. Então Ezequiel, ele vem com uma mensagem também nesse capítulo para falar a pessoas feridas, pessoas que foram feridas na alma, pessoas que foram feridas até mesmo ali fisicamente, que acham que não tem mais uma solução, né? Pessoas que estão vivendo um caminho em que parece que nada tem jeito, mas tem jeito sim, porque para o nosso Deus não há impossíveis em todos os seus caminhos. Então, saiba que é buscando um arrependimento genuíno e se convertendo ao Senhor e andando em obediência à sua palavra, você encontrará a paz que você precisa e as bênçãos serão derramadas sobre a sua vida. Porque nós sabemos que o pecado faz separação entre nós e Deus, mas quando nós nos arrependemos, nós nos tornamos ali em comunhão, voltamos à comunhão com esse Deus maravilhoso. E a mensagem de Ezequiel para essas pessoas que estão feridas e abatidas, que necessitam de uma segunda chance dada por Deus, é o que nós vemos aqui. O Senhor está dando uma segunda chance para aqueles que andarem em caminhos perdidos. Muitas vezes são as aflições da vida que nos faz ficar perdido por aí. Muitas vezes são as dores da alma que nos faz fazer coisas que aparentemente possa nos preencher, mas o vazio continua. Mas só Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, ele preenche o vazio do nosso coração e de nada mais nós vamos ter falta. Então Ezequiel, ele entende ali que Jerusalém caiu não porque Deus foi incapaz de salvá-lo, mas porque ele entregou os habitantes de Judá ao destino que eles escolheram. Muitas vezes o Senhor nos entrega resultados sobre as nossas próprias escolhas. Então, assim como nós lembramos de Caim e de Abel, Abel ofereceu uma excelente oferta para o Senhor e o Senhor aceitou, mas Caim, o Senhor não aceitou a oferta dele e o semblante dele caiu. E o que Deus fala para ele? Se procederes bem, Caim, não é certo que serás aceito? Então os resultados são de acordo com as nossas escolhas. E se nós escolhermos andarmos com as nossas próprias forças, com a nossa própria sabedoria, ou da forma que a gente deseja, sem a responsabilidade dos nossos atos, com certeza os resultados não são bons. Mas com o Senhor, que tem planos maravilhosos para cada um de nós, sendo direcionado por eles, nós sabemos que a sua palavra fala na carta de Paulo aos Romanos que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, até mesmo em meio à dor. Ainda assim, a vontade do Senhor é maravilhosa para nós.
Então, como nós vamos fazer esse processo de limpeza? Para que nós possamos nos livrar daquilo que nos separa de Deus, que são os pecados, as iniquidades, e venhamos a encontrar a salvação em Cristo Jesus. O processo de limpeza começa com confissão e arrependimento. Você precisa reconhecer os seus erros, você precisa entender que o caminho que você está trilhando, que nós trilhamos, não é um caminho correto diante de Deus, confessa e se arrepende. O arrependimento é quando nós reconhecemos e não praticamos mais. Não é o remorso, que é diferente do remorso. O remorso, você sente até aquela dor naquele momento, mas depois você está fazendo de novo. Aí sente aquela dor e depois está fazendo de novo. Mas o arrependimento verdadeiro e genuíno é quando a gente reconhece, confessa e tem ali o coração arrependido, que vai fazer com que a gente não venha mais praticar aquilo que nos afasta de Deus. Então, Provérbios, no capítulo 28, no versículo 13, está escrito: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. E assim você proceda e começa ali o seu processo de limpeza para que se achegue ao Senhor. Provérbios 28, no capítulo 9, também está escrito: o que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Então, às vezes, nós queremos andar em caminhos conforme as nossas próprias vontades e ainda assim queremos que Deus nos abençoe. Mas não é dessa forma. Mas o Senhor nos ensina a nos arrependermos. O Senhor nos ensina a reconhecermos os nossos caminhos e nos voltarmos para Ele. O povo de Israel, o povo de Judá, se voltaram para a idolatria, a culto a outros deuses, a práticas que não agradavam ao Senhor. Mas o Senhor, com todo o seu amor e misericórdia, levantou o profeta Ezequiel para que pudesse trazer de volta ao povo a presença do Senhor através da palavra dele, através daquilo que o Senhor estava guiando o profeta Ezequiel. Ele nos ensina a ser responsáveis, nos ensina a identificarmos a dor do nosso próximo, está lá em Ezequiel no capítulo 3, versículo 15. Ele nos ensina a ser responsável, a alertar ao próximo sobre as consequências do pecado. Está lá em Ezequiel capítulo 3 também. E também a não buscarmos o interesse próprio. Ezequiel nos ensina que nós devemos ser exemplos de amor e de cuidado de Deus com nossos atos. Compartilhar boas novas que Deus dá vida e que dá a segunda chance. Então, neste dia, Deus, Ele quer lhe dar a segunda chance. A solução, sim, para o seu problema. A solução para o momento que você está vivendo. A solução para a sua dor e para a sua angústia sair de vez do seu coração, para que você possa entrar em paz. Mas a palavra nos alerta neste dia. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 20. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele. A perversidade do perverso cairá sobre este. Então, cada um com a sua responsabilidade. Mas há uma solução, sabe? Há uma solução que o Senhor nos traz na sua própria palavra. É um processo de limpeza. Um processo em que nós precisamos buscar limpar a nossa vida, nos purificar, nos santificarmos, para que realmente nós venhamos a experimentar a abundância de Deus nesta terra. Assim como nos ensina a oração do Pai Nosso, né? Venha o teu reino, assim na terra como no céu. Então, que o Senhor nos permite experimentar o reino dele também aqui na terra. Muitos acham que felicidade só é depois de encontrarmos com Jesus, mas aqui na terra o Senhor também deseja que nós estejamos em paz e alegres e superabundantes em adoração ao nosso Deus. Então, no verso 81, do 8 ao 16, está escrito: ouve, povo meu, quero exortar-te, ó Israel, se me escutasses. Não haja no meio de ti Deus alheios, nem te proste ante Deus estranho. Eu sou o Senhor, teu Deus,
que te tirei da terra do Egito. Abre bem a boca e tá encharei. Mas o meu povo não me quis escutar a voz, e Israel não me atendeu. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração. Sigo seus próprios conselhos. Ah, se o povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos, eu de pronto lhe abateria o inimigo e deitaria mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor e se submeteriam, isto duraria para sempre. Eu o sustentaria com trigo mais fino e saciaria com mel que escorre da rocha. Então, quando nós nos arrependemos e nos confessamos, é hora de tirar todo o lixo da nossa vida, e o Senhor nos sustenta com o trigo mais fino e sacia com o mel o que escorre da rocha. É necessário entendermos que a desobediência abre porta para o diabo tocar na vida da pessoa. Está lá no livro de Ezequiel, no capítulo 34, do versículo 6 e 7. E quando nós vivemos a nossa própria vontade, nós perdemos o link dos céus. Não perca o link dos céus. Não viva segundo a sua própria vontade. Porque quando nós estamos andando em Cristo Jesus, nós somos livres, não somos presos. E o Senhor nos guia nos caminhos verdejantes, porque Jesus, Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará, assim como nos ensina Salmos. É necessário confessarmos. A confissão de pecado, ela é necessária para o desligamento no mundo espiritual. Você lembra que Jesus ele falou: tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a confissão ela é necessária para o desligamento no mundo espiritual. A confissão de pecados é uma limpeza. Aí podemos sim ordenar que os espíritos imundos que atrapalham a nossa vida saiam da nossa vida, e a porta é fechada e Deus ali habita em nós, e nós somos bênçãos diante do Senhor e para aqueles que estão conosco. E o resultado de uma vida abundância é o quê? É a obediência que fecha a porta. Então, se você deseja viver uma vida em abundância, é necessário que você seja obediente à palavra de Deus, confesse e se arrependa. E depois de se arrepender e confessar, é hora de tirar o lixo. Não adianta você permanecer a mesma pessoa de quando você não conhecia Cristo, senão você vai incorrer nos mesmos erros. Mas é necessário mudar, se esforçar. Esforça-te, porque o Senhor é contigo. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por essa rica palavra. Muito obrigada, Senhor, por ter nos abençoado nesse momento com a sua palavra. Entendemos, Senhor, no cuidado do Senhor para com nossas vidas, para que nós venhamos a confessar os nossos pecados, nos arrepender, nos desviarmos do mau caminho, e o Senhor sarará a nossa terra, assim como nos lembra, segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Então aqui está um povo, Senhor, que clama, que se converte dos seus maus caminhos, um povo que te suplica, um povo, Senhor, que leva a Ti as vossas petições, para que o Senhor o salve. Salve, Pai amado, Pai querido, que o Espírito Santo venha nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e que o amor que está em Cristo Jesus nos purificará através do seu sangue, todo o nosso pecado. E nós nos reconciliaremos diante do Senhor, estaremos junto contigo e viveremos uma vida de paz, de tranquilidade, de abundância. Mesmo em meio às adversidades, nós teremos fé, porque o Senhor estará conosco todos os dias das nossas vidas, até a consumação dos séculos. E assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, não culpe a Deus pelos seus maus resultados, e nem seus pais, ou a sociedade, ou qualquer outra influência. Sabe por quê? Pois a palavra de Deus está aqui para nos purificar, está aqui para nos ensinar, está aqui para nos levar para os bons caminhos diante do Senhor. Mas é necessário confessar e se arrepender. Na primeira carta
Em primeira epístola de João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Jesus está aqui presente para que nós possamos, no nome dele, confessarmos os nossos pecados diante do Pai, o nosso Deus, e Ele sim, Ele está presente, Ele é justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. E lá em Ezequiel, o Senhor nos ensina que quando nós somos obedientes à palavra dele, que quando nós compreendemos, né, aquilo que o Senhor mostra como caminho. Então, em Ezequiel, no capítulo 18, que nós estamos lendo, ele fala aqui, né? Ele fala no versículo 30, na parte B: convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço, porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. É isso que o Senhor quer de nós: vida nele, vida em paz, vida em abundância, vida com Cristo e uma vida próspera. Então, reconheça o caminho que você está trilhando, confesse, se arrependa, deixe e busque ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Deus te abençoe rique e abundantemente.